A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos para estudarmos a Santa Palavra de Deus, os santos mistérios, tudo que Deus nos revela, tudo que nós gostaríamos de saber profundamente. Deus se revela nos seus mistérios. Deus é um mistério. Se no pouco que Ele se revela nós não abraçarmos, não mergulharmos, então perdemos tudo, não é? E neste caso nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando sobre a Santíssima Virgem Maria, o seu lugar na igreja, a sua ação, a sua atuação no ministério de Jesus, na fundação da igreja, nas nossas vidas até hoje, na vida da igreja. Então é muito bom, é muito interessante nós conhecermos a Santíssima Virgem Maria para podermos amá-la, para podermos honrá-la devidamente, sem cairmos na idolatria e sem cairmos no desprezo à Santíssima Virgem. Precisamos conhecê-la para amá-la e servi-la. Servindo a Santíssima Virgem, estaremos servindo Jesus, servindo a igreja e nos tornando perfeitos adoradores de Deus. Amém? No nosso último encontro, nós estudamos sobre a virgindade perpétua da Santíssima Virgem. Se você tem alguma dúvida sobre a virgindade, que a Santíssima Virgem é virgem antes, durante e após o parto, vá no nosso encontro anterior e estude novamente, para que você entenda melhor. Hoje, continuando este assunto, nós vamos citar aqui novamente o capítulo de Isaías, do profeta Isaías na Sagrada Escritura, Isaías 7, no versículo 14, onde ali é dita a profecia: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá. Isaías capítulo 14. O profeta disse que a virgem conceberia. Quando esta palavra foi escrita, ela foi escrita em hebraico. E nós temos dois termos para nos referir. Para que eu estou falando isso? Para que se houver alguma dúvida na sua mente, no seu coração, nos seus estudos, Você que vai estudar na escola da fé, presencialmente, você que vai fazer teologia, qualquer uma das coisas. Então você já é conhecedor desta tradução que eu quero explicar para você. Então, veja bem, então Isaías 7,14, ele diz que a virgem desposaria. Se você for ao Evangelho de São Mateus, nós estamos escrevendo aqui para você, no Evangelho de São Mateus, no versículo 23, mas vamos pegar um pouquinho antes, no versículo 22. Então, o profeta Isaías profetiza que o sinal que Deus daria seria que a virgem conceberia, a virgem engravidaria pelo poder de Deus, gerando e nos trazendo o Emanuel, que é Deus conosco, como nós estudamos tudo isso no encontro anterior. Mas aí, se você pegar Mateus 1, as coisas começam a se cumprir, não é? Então diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Versículo 23 agora. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel. O Evangelho de São Lucas também diz isso. Então vamos lá. Quando a palavra virgem foi escrita em hebraico, foi usado o termo almar, Você está vendo ali. Então, esse termo, o que ele significa? Ele significa jovem, donzela, moça, não é? E para aquela época, quando se dizia que uma moça, que uma jovem, que uma donzela era almar, elas se referiam nesse termo almar, eles já se subentendiam que ela era virgem. Havia uma outra palavra também, betular, Betular. Então, essa palavra hebraica também, ela significa exatamente a palavra virgem. Aí sim significa virgem. E ele era um termo usado para as mulheres que iriam se casar mais velhas, quando elas já não eram mais umas mocinhas. Então eles falavam, não, ela é betular, Mas os dois termos, almar,
que quer dizer jovem, donzela ou moça, ou betulá, que quer dizer virgem e que era usado para quando uma mulher mais velha fosse casar, eles se subentendiam que ela era virgem. De qualquer maneira, a moça era virgem, certo? Aí o que aconteceu? Como eu já expliquei para vocês, 250 anos antes de Cristo, a Bíblia judaica, o Velho Testamento, ela foi traduzida para o grego. E quando eles traduziram a palavra virgem, para a palavra alma, betulá, para o grego, eles já colocaram o quê? A palavra partenos. O que partenos significa em grego? Virgem. Por quê? Porque não tinha dúvidas de que o sinal dado por Deus, era um sinal dado por Deus que a virgem conceberia, ficaria grávida pelo poder de Deus, não é? Então, o Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, daria um grande sinal. O Emanuel nasceria, o Messias viria, mas não a mulher, além dela ser virgem, de nunca ter tido relação sexual com ninguém, né? Ela é virgem, a virgem de Israel, a virgem profetizada. Essa virgem nos traria Emanuel. Dela nasceria miraculosamente o Salvador. Essa mulher não teria relação sexual com homem algum e ficaria grávida do Filho de Deus, né? Depois da palavra partenos, né, do grego, claro, depois São Jerônimo foi traduzir, né, para o latim, né, para a Vulgata, e continuou o mesmo termo virgem. Pronto, virgem, não é? Então, para que não haja dúvida nenhuma, né, alguém falando na sua cabeça que a Bíblia foi traduzida errada, que é um erro, não tem erro de tradução nenhum. É este o termo, não é? Isso é muito sério, porque a profecia se cumpriu. Amém? E é uma grande alegria nós sabermos e estarmos vivenciando tudo isso. Amém. Bom, continuando também, né, todo o termo, eu quero que, como nós encerramos o nosso último encontro falando sobre aquele silêncio de Deus, e no silêncio de Deus, Deus age. É no silêncio que Deus age. Então eu queria pegar com vocês, falando ainda, citando Sagrada Tradição, São João Damasceno, né? Então São João Damasceno, ele nos fala assim sobre a Santíssima Virgem. Eva tornou-se culpável de prevaricações e por ela entrou a morte no mundo. Maria Santíssima, dando seu consentimento e sujeitando-se à vontade de Deus, enganou a serpente enganadora, né? Então, vamos pegar agora o catecismo, com isso que São João Damasceno nos ensina, no parágrafo 496. Nós vamos ver o que Santo Inácio também fala, não é? Então, São João nos ensina que a Santíssima Virgem enganou a Satanás no seu sim, né? Porque ele não imaginou que a Virgem Maria fosse Imaculada Conceição, na sua Imaculada Conceição. Nós vamos, quando tratarmos desse termo Imaculada Conceição, nós estudaremos sobre o pecado original. Então você vai entender melhor nos nossos próximos encontros, tá bom? Então aqui no parágrafo 496 do Catecismo da Igreja Católica, eu já estou com o meu catecismo aqui na mão, aqui ele vai citando Santo Inácio, no parágrafo 496. Então, diz assim: assim Santo Inácio de Antioquia, né, isso é início do século II, imagina, século II, né, Santo Inácio nós sabemos muito bem quem foi, né, terceiro bispo da importante comunidade de Antioquia, essa comunidade fundada por São Pedro e São João. Santo Inácio conversava com São Pedro, conversou com São Paulo, eles conversavam muitas coisas acerca de Jesus e da igreja, toda a doutrina, todo o ensinamento da igreja. E este grande homem, não é? Século II, né? Ele nos
relata assim, vamos ler no Catecismo. Assim, Santo Inácio de Antioquia dizia: estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne. Jesus, descendente de Davi, segundo a carne. Filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus. Verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz, por nós, na sua carne, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Daí ele continua. Já dá testemunho um nexo de tudo isso. Então a morte, o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Olha que coisa interessante que Santo Inácio continua a nos explicar. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. Ele ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, e da mesma forma a morte do Senhor. 3 mistérios, são mistérios. É Deus agindo, é o sobrenatural agindo. 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. Amém? A virgindade, o parto e a cruz. 3 mistérios que o inimigo ignorou. Ele não achou que tudo isso nos traria salvação. É muito interessante, não é? Nós aprendermos com a igreja essas coisas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, não é? Isso é maravilhoso. Vamos ver o que mais nós podemos estudar sobre a virgindade de Nossa Senhora. Já estudamos bastante, né? Já vimos o nosso outro encontro, agora vimos a tradução das palavras, vimos o ensinamento da igreja. Então, eu quero que com tudo isso, meu irmão, minha irmã, né, você vá aprendendo a amar Nossa Senhora, a saber que ela é a Virgem de Israel, Mãe de Jesus. Esse termo nós vamos ver no nosso próximo encontro. Nossa Senhora é Mãe de Deus. Nossa, quantos não acreditam, não é? Mas nós vamos aprender com a igreja essa verdade de fé, esta verdade revelada pelo mundo espiritual. Amém? Então, muito obrigado por estar conosco. Estaremos juntos no nosso próximo encontro. Esteja estudando, leia o catecismo, leia a palavra de Deus. Ande, meu irmão, você que é católico fiel. E se você não é um católico fiel, se volte para a igreja, ande de acordo com os sacramentos da igreja. Você será cheio da graça, como a Santíssima Virgem, não é? Ela, pelos méritos de Jesus, foi agraciada. Nós, pelo sangue de Jesus, somos salvos e agraciados também. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há pecado maior do que o teu pecado, né? Não há. O maior pecado seria não acreditar no sacrifício de Jesus na cruz. Então não há pecado maior do que a misericórdia de Deus. Amém? Então dobre teu coração e tua alma, tua mente diante da grandeza de Deus. Peça ao Senhor para que você tenha uma experiência pessoal com Jesus, que te mostre que Ele é real. Jesus é o nosso Senhor, nosso amado pastor. Amém? Fique com Deus, viva na companhia de Deus, viva na companhia de Jesus. Que os santos anjos te protejam e te amparem sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.